Vamos seguir então com a leitura e a exposição das Escrituras do Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, palavra inerrante, inspirada por Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vamos orar. Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, palavra santa, palavra viva. Possamos, ó Deus, nesta hora, ouvir a tua voz por meio do texto sagrado, por meio da ação do teu Espírito em nós. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não faltam histórias de pessoas que falsificaram sua identidade para obter alguma vantagem pessoal, né? Você deve conhecer histórias como essa. E muita gente tentando se passar por outra pessoa para, enfim, conseguir alguma coisa que de outra forma não conseguiria. E os judeus naquele período não estavam crendo que Jesus era quem ele devia ser. Eles achavam que Jesus estava falsificando a sua identidade ao dizer que era filho de Deus. Mas será que Jesus se passou por alguém que ele não era? Será que Jesus tentou falsificar a sua identidade para ser reconhecido como filho de Deus sem de fato o ser? Será que ele era um impostor? Hoje a gente vai ver nessa mensagem que Jesus é o Messias divino. Jesus é o Messias divino. E só crerão nele aqueles que são as suas ovelhas. Nós vemos inicialmente no versículo 22 uma marca temporal, como já mencionei isso na semana passada. Houve mais ou menos uma distância de 2 meses entre o que foi escrito até o versículo 21
que dizia respeito ao último dia da festa dos tabernáculos. E esse versículo 22, que fala de uma outra festa, a festa da dedicação. E se você quiser, você pode depois ler o Evangelho de João todinho e perceber como as histórias acontecem sempre com a marca temporal das festas de Israel. Aliás, quem me alertou para isso foi o professor dessa semana, lá no CFM, o reverendo Fábio Ribas. Ele mostrou várias festas realmente acontecendo. Então, e João tem o interesse de mostrar como Jesus é o cumprimento de cada uma das festas. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. E agora nós temos aí, no versículo 22, falando que estava sendo naquele período celebrada a festa da dedicação, e era inverno. Se você ler as escrituras do Antigo Testamento, você não vai encontrar nada a respeito dessa festa, chamada festa da dedicação. Por que será que não há nada sobre isso e eles, no entanto, estão comemorando, celebrando isso? Porque essa festa foi instituída não por Deus na nação de Israel, mas foi instituída no período chamado interbíblico, no período de silêncio da profecia. Cerca de 2 séculos antes da vinda de Jesus, por volta do ano 167 a.C., houve ali o período chamado o período dos Macabeus, e o imperador na época queria extinguir a religião judaica e invadiu Jerusalém, invadiu o templo e profanou o templo. Ele sacrificou um porco no altar e aspergiu o sangue daquele porco pelo templo todinho, ou seja, os judeus não queriam, não tinham como mais receber aquele lugar daquela forma. Para os judeus isso foi o que de pior poderia acontecer. Mas aí, por meio de guerrilhas, por meio de uma mobilização militar do povo de Israel, eles conseguiram de volta a liberdade, conseguiram de volta o templo. Então a primeira coisa que eles buscaram fazer foi reconsagrar o templo ao Senhor. E eles então celebraram, depois disso feito, durante 8 dias, no último dia, eles então instituíram o dia da festa da dedicação, que em parte é bem semelhante à festa dos tabernáculos que eu já descrevi aqui. Então eles estavam celebrando esta festa, e essa festa acontece no que é mais ou menos equivalente ao nosso mês de dezembro, no meio do mês mais ou menos, e lá nesse período então é inverno. E provavelmente esse detalhe de que era inverno é importante no sentido de que Jesus estava ali e ele passava, diz o versículo 23, passeava no templo, no pórtico de Salomão, uma região externa do templo, que não era no inverno tão frequentada. Então não era para ter muita gente por ali. Mas como eles estavam atrás de Jesus, mesmo sendo inverno, mesmo sendo talvez um lugar ali pouco frequentado, por conta disto, eles estavam ali e foram atrás de Jesus. E diz o versículo 24 que rodearam-no, pois os judeus, e o interpelaram. O que eles colocaram para Jesus responder? Versículo 24: até quando nos deixarás a mente em suspenso? A gente está sem saber se você é o Cristo ou não. Se tu és o Cristo, dize-o francamente, fala de uma vez, não deixa a coisa aí, não fica com essas parábolas, não fica com essas historinhas, fala logo. Se você é o Cristo, fala de uma vez. Mas será que eles tinham uma dúvida realmente sincera? Será que eles queriam realmente ter clareza a esse respeito, para então adorar ao Senhor Jesus Cristo sem restrição nenhuma? É claro que não.
Muito pelo contrário, certamente eles querem mesmo obter uma declaração nítida, contundente, clara, que desse base para o ataque que eles queriam fazer. Que aí estariam justificados. Ele disse claramente que ele é o Cristo, então vamos acabar com ele. E aí Jesus responde então no versículo 25. Já vou-lo disse, e não credes. Eu já falei. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Ou seja, além das minhas palavras, vocês têm também o testemunho das minhas obras. O que eu faço aponta exatamente na direção da resposta que vocês estão buscando de mim. Mas por que vocês não me creem? Será que falta evidências para vocês? Vocês que ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Será que falta alguma evidência para vocês? Jesus diz no versículo 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Não falta evidência. Não falta evidência. Não falta palavra. E não faltam obras. Vocês não me creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Por quê? Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. A gente já falou um pouquinho sobre isso na semana passada, porque 2 meses atrás aproximadamente, Jesus falou exatamente isso. Logo depois de ter curado aquele cego de nascença. Ele usou essa parábola das ovelhas, do pastor. Jesus está repetindo. As minhas ovelhas me ouvem. Não sei se você sabe disso, mas as ovelhas, elas têm uma sensibilidade, uma percepção muito aguda da voz do seu pastor. A gente não é o nosso contexto aqui, mas em contextos rurais isso fica mais claro. Se chegar um qualquer e começar a tentar esboçar os mesmos sons que o pastor daquelas ovelhas faz, elas provavelmente não seguirão aquele pastor. Que elas conseguem distinguir a voz do seu pastor, embora sejam míopes, embora sejam lentas, embora tenham uma série de limitações, isso elas fazem muito bem. Elas sabem reconhecer a voz do pastor. E elas então seguem. Por quê? Porque Jesus as chama, Ele as conhece, Ele dá a vida eterna a elas. E o versículo 28 vai dizer que esta vida eterna que Ele lhes dá, jamais será tirada. Diz o versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eis aqui um dos textos mais claros a respeito de uma das doutrinas mais preciosas destacadas na Reforma Protestante, que é a doutrina da perseverança dos santos, ou pode ter um outro nome, que é a preservação dos santos. Seja qual nome for dado, essa doutrina aponta para o fato daquela frase que todo mundo, a maioria das pessoas reconhecem quando falam de calvinistas, uma vez salvo, salvo para sempre. Talvez você já tenha ouvido essa frase, mas se você não ouviu, é a minha oportunidade de apresentar para você esse conceito genuinamente bíblico. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não há nada que possa retirar a vida eterna de alguém que recebeu. E veja, a garantia disto não está no modo como as ovelhas vivem, nas opções que elas fazem, nos caminhos que elas andam.
A garantia disto também não está na igreja que essas ovelhas vão frequentar, os líderes religiosos que essas ovelhas vão seguir. A garantia de que nada vai tirar a vida eterna delas é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e o Pai. Por isso vem o versículo 30 e diz: eu e o Pai somos um. O versículo 29 já disse: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mas olha o que ele disse no final do 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Espera aí. As ovelhas não serão arrebatadas da mão do filho ou da mão do pai? Percebeu? Tem as duas afirmações. Ninguém as arrebatará da minha mão, e depois, da mão do pai ninguém pode arrebatar. O que Jesus está dizendo nestes versos? O que ele quer demonstrar com isso aqui? E ele conclui no verso 30 dizendo: eu e o Pai somos um. Certamente Jesus está aqui mostrando para aquelas pessoas, e isso já foi enfatizado bastante ao longo do Evangelho de João até aqui, aquilo que o Pai faz, o Filho faz. Aquilo que o Pai é, o Filho é. Os propósitos que o Pai tem, o Filho tem. A vontade do Pai é a vontade do Filho. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, diz respeito a isto. Ele não está dizendo, eu sou o Pai. Ele está mantendo a distinção das pessoas, e essa é uma doutrina maravilhosa das Escrituras, a doutrina da Trindade. Entender essa relação não é tão simples. Mas o que Jesus está dizendo é, eu não sou o Pai é o Pai, eu sou eu, mas nós somos um. Nós estamos unidos no mesmo propósito de dar vida a estas ovelhas, e nós estamos unidos no mesmo propósito de manter essas ovelhas vivas para sempre. Nós não só damos a vida eterna, como garantimos que essa vida não será jamais perdida. Esse é o nosso propósito, e essa é a nossa realização. Nós assumimos um compromisso juntos de fazer isto, e nós seremos fiéis até o fim. Foi lido pelo nosso irmão Gilman no Salmo de número 100, o finalzinho do Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, e lá no final, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Por que nós podemos ter certeza da nossa salvação? Não é por causa da nossa fidelidade, mas é por causa da fidelidade eterna de Deus. Deus assumiu um compromisso de nos salvar e nos preservar vivos por toda a eternidade, e Ele faz, Ele realiza essa obra. Então nós temos aqui duas doutrinas maravilhosas. Em primeiro lugar, essa que eu acabei de falar sobre a perseverança dos santos, a possibilidade dos crentes terem certeza da salvação. Essa é uma doutrina que esse texto aponta de forma muito clara. E uma segunda doutrina muito importante, que nós estudamos inclusive na escola dominical do domingo passado, que é a doutrina da divindade do Filho. Ele é Deus. Ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus. E aí diz o versículo 31 que por conta dele ter dito isto, os judeus novamente pegaram em pedras para lhe atirar. Como é que um homem igual a gente vai falar uma coisa dessas? Vai dizer que ele e o Pai são um.
Eles ficaram irados, pegaram pedras para apedrejar Jesus. E aí Jesus para todo aquele negócio dizendo: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Eu curei cego de nascença. Eu multipliquei pães e peixes. Eu transformei água em vinho. Eu fiz inúmeras curas diante dos olhos de vocês. Por qual dessas obras vocês estão me apedrejando? E eles respondem, versículo 33, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Interessante a gente observar essa frase. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando na verdade é exatamente o contrário. Sendo ele Deus, se fez homem. O apóstolo João começa o seu livro dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era. Sendo ele Deus, se fez homem. Entanto, aqueles homens estavam cegos para essa realidade, tudo apontava para esta verdade, e eles se mantinham endurecidos e não aceitavam e disseram: sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, eles entenderam perfeitamente que o que Jesus estava dizendo e o que Jesus estava fazendo apontava para a sua divindade. Por isso eles dizem que ele se fazia Deus a si mesmo. Não tinha nada obscurecido. A mente deles não estava em suspenso. Jesus fazia e dizia exatamente o que eles estavam duvidando. E aí Jesus, no versículo 34, ele diz, replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E aí parece um pouco estranho ele falar isso aí. No 35 ele disse: se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas? Porque declarei sou filho de Deus. Parece que Jesus, se você ler rapidamente, dá a impressão de que Jesus está dizendo, está defendendo a sua divindade, está defendendo isso que ele está dizendo de ser filho de Deus, com este versículo falando: olha, tem outros filhos de Deus. A própria Bíblia diz que há outros filhos de Deus. Você pode observar, aqui essa frase, né? Vem lá do Salmo 82, versículo 6. Se você quiser dar uma olhada lá, Salmo 82, versículo 6. A gente pode ler desde o versículo 1. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis? Como? Injustamente. E tomareis partido pela causa dos ímpios. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O que esse salmo está dizendo? Esse salmo aqui está sendo dirigido a pessoas a quem Deus instituiu como autoridade, a quem Deus deu o poder de julgar.
E como eles estavam usando esse poder e essa autoridade? Injustamente. Eles são deuses em que sentido? No sentido de que eles receberam da parte do único Deus autoridade. Somente isto. Não está se referindo aqui como que eles eram seres divinos, como Deus é divino. Então ele diz aqui, vocês são deuses, são filhos do Altíssimo. Mas vocês são homens injustos e por isso vocês vão morrer como qualquer outro, E Jesus então, ao recorrer para esse texto, ele não usa esse texto para defender a sua divindade. Não, esse texto não tem nada a ver com a sua divindade, nem com a divindade de ninguém. Mas ele tira esse versículo da manga para mostrar para aqueles homens que nem eles sabiam o que aquele texto significava. Mas se, de alguma forma, Deus chamou de deuses alguns dentre o povo, por que eles estavam estranhando e condenando alguém que advogava ser filho de Deus? Então essa foi uma sagacidade, se é que a gente pode dizer assim, da parte de Jesus. Como Paulo, em momentos também, se valeu de argumentos para sair ileso ali de uma turma que queria pegar ele, matar ele. Jesus então faz isso e eles então abaixam as mãos. Parece que aquilo é como jogar um balde de água fria sobre eles. E Jesus então aproveita para falar o que ele acabou de dizer. 37. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender. E agora ele fala de novo, ou algo semelhante ao que ele diz no versículo 30. Compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aqui Jesus dá um passo um pouco mais adiante do que ele colocou lá nos versículos 29 e 30. Como eu disse, sobre os versículos 29 e 30, que Jesus ao dizer eu e o Pai somos um, ele está talvez enfatizando mais uma unidade de propósito e de realizações. Eu e o Pai somos um, ou seja, nós queremos a mesma coisa e nós fazemos a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Mas agora, no versículo 38, ele dá um passo mais adiante. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, nós só não queremos a mesma coisa e realizamos a mesma coisa. Ele vai um pouco mais adiante e diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E isso parece, talvez, aos ouvidos daqueles judeus, algo ainda mais grave. E o que eles fazem? Novamente, versículo 39, né? Nesse ponto procuravam outra vez prender. Mas aí Jesus se livrou das suas mãos, e a gente não sabe exatamente como, mas Jesus se livrou das suas mãos. E se retirou, diz o versículo 40, para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Duas doutrinas preciosas, absolutamente necessárias para a nossa fé. Em primeiro lugar, a gente saber que a salvação é uma obra do início ao fim, realizada por Deus. O Pai, o Filho e também o Espírito Santo estão unidos nesta obra maravilhosa de salvação. E nós não temos parte nenhuma nisto. É algo que nós recebemos como um presente, ou até mais do que um presente, porque um presente a gente pode rejeitar. Tem presentes que a gente pode receber que não serve, ou que a gente não gosta. O que a gente faz? A gente
Pode até receber, mas acaba rejeitando, ou no coração, ou deixando de lado. Nesse sentido, então, a salvação não é um presente. Porque não há para nós a opção de escolha de aceitá-lo ou não. Mas a salvação é um dom. A salvação é algo que nos é imputado, nos é inserido na nossa vida. É uma cirurgia espiritual que a Bíblia diz que é como a troca de um coração. É a retirada de um coração de pedra, insensível e incapaz de buscar a Deus, por um coração de carne. Um coração habilitado, capacitado e disposto à adoração a Deus. Essa é uma obra que Deus realiza sem perguntar se nós queremos ou se nós não queremos. Essa é uma doutrina muito importante, que nós precisamos aprender, precisamos reconhecer. Os que não creem por falta de evidências, porque a salvação depende única e exclusivamente de Deus. As ovelhas vão ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, vão crer no Senhor Jesus Cristo e vão seguir o Senhor Jesus Cristo. E essas ovelhas receberão vida eterna e jamais serão perdidas. Jamais. Por quê? Pai e filho juntos, trabalham juntos para garantir a salvação dessas ovelhas. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, confie no Filho de Deus, saiba que por meio dele você tem vida. Ouça Jesus te chamando, creia nele, siga-o, comece um discipulado. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, mas você está no início dessa caminhada, converse com alguém que já está nessa caminhada há um tempo, fale: olha, eu gostaria de conhecer mais acerca de Jesus, eu gostaria de saber melhor como viver essa nova vida. Eu percebi que o Senhor Deus tem tocado no meu coração, tem mudado as minhas disposições. Eu quero me preparar para professar minha fé diante da igreja, ser batizado. Comece um discipulado. Não viva secretamente, individualmente essa fé, porque a fé cristã não é vivida dessa forma. Ops, quase bateu, né? E por que nos é garantida com tanta certeza assim a salvação? Porque o valor do sacrifício que Jesus realizou para nos dar vida eterna é um valor infinito. E é um valor infinito não porque ele é um homem, porque um homem poderia, no máximo, isso é impossível, mas no máximo, salvar a si mesmo. O valor do sacrifício de Cristo foi um valor infinito, e por isso ele pode salvar todos os que por ele se chegam a Deus. Nós precisamos crer na divindade do Filho. Não tem fé cristã sem crer na divindade do Filho. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que professam, que dizem crer no Senhor Jesus Cristo, mas não creem que Ele é o Deus vivo e verdadeiro, o autor da vida. Muito cuidado. Certeza da salvação você pode ter, porque Jesus é o Filho de Deus, que realizou o sacrifício perfeito e único no seu lugar e no meu lugar. Naquele momento, naquela discussão, naquele motim praticamente contra Jesus, talvez não tivesse nenhuma ovelha. Ou talvez o Senhor pode ter feito ouvir a sua voz posteriormente na vida daquelas pessoas. A gente não sabe. O texto não narra sobre isso. Mas ele fala de que Jesus foi para um outro lugar, e nesse outro lugar
tinham ovelhas que, ao ouvirem sua voz, ao contemplarem suas obras, creram nele. Diz o versículo 41, que lá no Jordão, ou depois do Jordão para onde Jesus foi, iam muitos ter com ele. Iam muitos lá se encontrar com Jesus. E diziam, realmente, João Batista não fez nenhum sinal, porém tudo quanto ele disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Olha uma coisa interessante, a gente está num tempo triste da igreja evangélica brasileira, em que as pessoas mudam de igreja buscando a igreja em que o pastor tem mais poder, em que se operam mais milagres, como se essa fosse a principal evidência da presença de Deus naquela igreja. E esse versículo 41 está dizendo, olha, João Batista não realizou nada, não curou ninguém, não multiplicou pão nenhum, não fez nada. A única coisa que ele fazia era dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vão atrás dele. Conheçam-no. Por meio dele vocês terão perdão dos seus pecados. Se arrependam e creiam nele. Isto é suficiente. Isto é suficiente. E as ovelhas do Senhor Jesus Cristo darão ouvidos a isto, a esta chamada ao arrependimento e à fé no Filho de Deus. As ovelhas do Senhor ouvirão isto e crerão. Está vendo como é simples? Para você levar o Evangelho, você não precisa fazer sinais, realizar grandes coisas. Você precisa verbalizar o Evangelho. Chamar as pessoas a conhecer Jesus. Crendo que Jesus tem ovelhas neste lugar. Crendo que Jesus há de chamá-las por seu intermédio, pelo seu testemunho. E dessa forma você e eu podemos ser instrumentos de Deus para a salvação das pessoas. Para que elas tenham um encontro pessoal com Jesus. Os sinais todos que Jesus precisa realizar para ser crido, já foram realizados, meu irmão, minha irmã. E não precisa fazer mais nada na sua vida. Não precisa fazer mais nada. O que ele fez e está registrado nas Escrituras é plena e suficiente para as pessoas crerem. Para você crer. Não espere por novas evidências. Nós não precisamos dela. As verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus Cristo não precisam de mais evidências. Creia no Senhor Jesus Cristo e tenha vida por meio dele.